Meu amigo, Hollywood te ensinou a ter medo de monstro e de assassino mascarado, mas Emergência Radioativa, a nova série da Netflix, ela mostra que o grande vilão, ele é invisível e que brilha no escuro. Cara, a tragédia do Césio 137, que aconteceu lá em Goiânia, virou uma experiência agonizante, que faz com que esse feijão com arroz que os norte-americanos chamam de terror pareça brincadeira de criança. Então vem comigo entender como foi que a Netflix pegou um pó branco bobo e transformou em uma das experiências mais assustadoras do ano. E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meu irmão, que aula de construção de terror e suspense é essa série? A gente começa a ter uma ideia do tom dessa série desde o início. No momento que os catadores eles entram na clínica abandonada e eles começam a passar por aquelas salas que tem aqueles símbolos de radioatividade, até chegar na sala que contém o material que prende esse pó branco demoníaco, é simplesmente absolute cinema. Para além das atuações que são muito boas, diga-se de passagem, o que torna a Emergência Radioativa ainda mais envolvente é o fato de que a gente sabe onde esse monstro tá. A gente sabe do que esse monstro é capaz, do que esse grande vilão tem o potencial de fazer. E é justamente por conta dessa antecipação, desse conhecimento prévio, que a gente fica ainda mais envolvido emocionalmente com essa história. É impossível você não ficar. A gente, em muitos momentos, desde o início da série, a gente tem aquela vontade, aquela ânsia de gritar para as pessoas: cara, não faz isso não que vai dar BO, isso é uma cilada, Bino. Tudo isso só faz com que a construção, com o passar dos minutos, seja ainda mais impecável e a gente fique ainda mais preso em tudo isso. Vamos combinar que ver aquelas pessoas brincando com aquele pó altamente tóxico que brilha no escuro e achando a coisa mais linda do mundo, esfregando aquilo, é o terror na sua essência mais bizarra. A antecipação, como eu disse, faz com que a gente saiba todos os males que esse pó brilhante vai causar. E as pessoas estão ali se divertindo, achando tudo maravilhoso. Então é aquele perigo que a gente que tá assistindo sabe, mas quem tá lá não sabe. Se a gente for parar pra poder pensar, o terror convencional, ele é feito como? Ele é feito através do desconhecido, então nem o personagem sabe, nem quem tá assistindo sabe. É feito em um ambiente escuro, é feito em um ambiente apertado, é feito em um ambiente com sons estranhos. E aqui a Emergência Radioativa vai fazer justamente o contrário. Os personagens não sabem, mas a gente sabe do perigo. Não é num local escuro, é num local claro. É feito em ambiente aberto, ventilado. E meu brother, são todas essas camadas que fazem com que essa série ela seja simplesmente sensacional. Quando a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né, com as explicações dos impactos que esse Césio 137 tem e do potencial de contaminação que ele tem, o buraco ele fica ainda mais embaixo. E é claro que tem muita gente que diz: ah, cara, eles estão brincando com esse pó, pra poder resolver a situação é muito simples, é só tomar um banho, se afastar desse pó que tá tudo certo. E meu brother, mais uma vez, a Emergência Radioativa ela dá um show, ela explica pra gente de forma muito simples conhecimento sobre física e sobre química. Não é uma aula chata Telecurso 2000 não, tá? Se eu for tentar traduzir pra você de uma forma ainda mais tranquila, é tipo assim: pensa no apocalipse zumbi. No apocalipse zumbi, o zumbi morde a pessoa, transfere o vírus e a pessoa morre e vira um zumbi, não é isso? E aí a gente vai tendo zumbi, zumbi, zumbi. Qual é a questão de Emergência Radioativa? A galera em Goiânia, ela não foi exposta rápido ao Césio 137. Eles foram expostos durante dias. Foram dias com essa galera tendo contato com esse pó, ficando na presença desse pó, inalando, tendo contato na pele. Então essas pessoas elas ficaram contaminadas, o corpo absorveu esse Césio. E aí o que acontece é que essas pessoas agora elas passam também a irradiar, elas passam a emitir radiação. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Então sim, meu parceiro, é isso que você entendeu. Essas pessoas, se estiverem na presença de outras pessoas que não tiveram contato com o Césio, podem acabar levando essas outras pessoas a ficarem doentes. E aí, se a gente for parar pra poder pensar, é problemática porque espalha esses efeitos colaterais da radiação muito mais rápido. E para tratar, hein, como é que faz? Porque se essa pessoa ela fica emitindo radiação, na hora que a gente vai tratar, a gente tem que estar na presença da pessoa. E agora, meu parceiro? Não sei. Entendeu que conforme a história vai passando e a gente vai adquirindo conhecimento, a série vai ficando cada vez mais tensa, mas piora. Você tá achando que não piora? Piora, meu amigo. Por quê? Porque a gente descobre o quê? Que esse pó, ele se espalha pelo ar, que esse pó gruda na pele, no cabelo, na roupa. Então você entende que nesse momento, quando a gente entende que as pessoas agora estão irradiando, elas podem contaminar outras pessoas só pela presença, e o pó pode se espalhar para poder fazer novas contaminações, a gente se desespera, cara. Não é uma ficção, entende? É um desespero porque de fato isso aconteceu. E aí lembra que eu falei pra vocês que essas pessoas ficaram expostas durante dias? Pois é, cara, então agora vem o terror visual. A gente sai desse terror psicológico, a gente sai desse apertamento emocional pra uma coisa mais visual. Porque sim, se a galera ficou exposta e teve contato com esse pó branco, feridas vão aparecer, lesões vão aparecer, a galera vai ficar com as coisas horrorosas. É queda de cabelo, a galera perdendo peso, o povo vomitando, a gente literalmente vê o povo definhando aos nossos olhos.
isso é um body horror de uma forma tão sublime, cara, tão bem feita, que, meu irmão, é de deixar a gente com aquele nó no estômago, sabe? Por mais que a história ela seja sobre o Césio 137, seja sobre as coisas bizarras que aconteceram, é também uma história sobre pessoas. Então a gente vai torcer por uns personagens, a gente vai se irritar com outros, a gente vai ficar revoltado com algumas situações, mas é aquela história. Não tem como eu fazer uma história de vilão do Césio 137 e não ter mocinhos, não ter personagens que façam a gente sentir alguma coisa por ele. E aí chega um ponto da trama que a gente tem dois lados. Um lado é a galera doente que ficou contaminada, que tá definhando, morrendo, perdendo cabelo e etc. E do outro a gente tem muitas perguntas. Como foi que isso aconteceu? Quem são os culpados? Dá pra contaminar a água? A população ela também tá exposta? Como é que controla isso? E as coisas que estão contaminadas, os objetos, a gente vai descartar onde? Será que isso não pode contaminar as pessoas de alguma outra forma? Vai sair de Goiânia? Vai deixar em Goiânia? Eu estou no limite, Brasil. Cara, a lista de perguntas, ela é absurda, porque a gente se faz várias perguntas ao longo dos 5 episódios. A boa notícia é que essas perguntas elas são respondidas. A má notícia é de que algumas respostas a gente não vai gostar de ouvir, porque são aquelas respostas que são difíceis de ouvir, são difíceis de aceitar, principalmente quando a gente lembra que isso de fato aconteceu e de fato aconteceu da forma que foi mostrada. E é por isso, cara, é por isso que a Emergência Radioativa é esse sucesso, porque eles pegam um vilão invisível e transformam em uma coisa tão grande, tão palpável, tão absurda, tão agoniante, tão envolvente, que a gente não consegue parar de assistir. É uma maratona garantida. E olha que os episódios, eles são episódios longos, tá? São episódios de 1 hora, 1 hora e 10, e a gente simplesmente não consegue parar de assistir. Esse efeito que ele consegue fazer e transformar o espectador em parte da história é bizarro. Então não tem como a gente não assistir isso e não achar simplesmente incrível. E aí, meu amigo, é muito simples. Se isso não é checar todas as caixinhas de uma excelente obra de terror e suspense, você ficar envolvido, você ficar com medo, você ficar abismado, você ficar chocado, se checar tudo isso não é dizer que Emergência Radioativa é uma excelente obra de terror suspense, então eu não sei o que é. Mas agora eu quero saber de você, cara. Você já estava esperando que a Emergência Radioativa fosse esse sucesso estrondoso? Qual foi a cena que você ficou mais remexido, mais agoniado de assistir? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera. O vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso. Valeu!